O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Título 1. Da educação. Artigo 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Parágrafo 1º. Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. Parágrafo 2º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho à prática social. Título 2. Dos princípios e fins da educação nacional. Artigo 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 1º, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Inciso 2º, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Inciso 3º, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Inciso 4º, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Inciso 5º, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Inciso 6º, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Inciso 7º, valorização do profissional da educação escolar. Inciso 8º, gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Inciso 9º, garantia de padrão de qualidade. Inciso 10, valorização da experiência extraescolar. Inciso 11, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Inciso 12, consideração com a diversidade étnico-racial. Título 3. Do direito à educação e do dever de educar. Artigo 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: inciso 1º, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma. Alínea A, pré-escola. Alínea B, ensino fundamental. Alínea C, ensino médio. Inciso 2º, educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Inciso 3º, atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Inciso 4º, acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria. Inciso 5º, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Inciso 6º, oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Inciso 7º, oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Inciso 8º, atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Inciso 9º, padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Inciso 10, vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Artigo 5º.
O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. Parágrafo 1º. O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá: inciso 1º, recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Inciso 2º, fazer-lhes a chamada pública. Inciso 3º, zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. Parágrafo 2º. Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará em primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. Parágrafo 3º. Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do parágrafo 2º do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. Parágrafo 4º. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Parágrafo 5º. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Artigo 6º. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Artigo 7º. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Inciso 1º, cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Inciso 2º, autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Inciso 3º, capacidade de autofinanciamento, ressalvado previsto no artigo 213 da Constituição Federal. Título 4. Da Organização da Educação Nacional. Artigo 8º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. Parágrafo 1º. Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta lei. Artigo 9º. A União incumbe-se-á de: regulamento. Inciso 1º. Elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Inciso 2º. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e o dos territórios. Inciso 3º. Prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva. Inciso 4º. Estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum. Inciso 4º. Estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento, na educação básica e na educação superior, de alunos com altas habilidades ou superdotação. Inciso 5º. Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Inciso 6º. Assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. Inciso 7º. Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação.
Inciso 8º. Assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino. Inciso 9. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Parágrafo 1º. Na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação, com funções normativas e de supervisão e atividade permanente, criado por lei. Parágrafo 2º. Para o cumprimento do disposto nos inciso 5º a inciso 9º, a União terá acesso a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Parágrafo 3º. As atribuições constantes do inciso 9º poderão ser delegadas aos Estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior. Artigo 10. Os Estados incumbir-se-ão de: inciso 1º, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. Inciso 2º, definir, com os municípios, formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público. Inciso 3º, elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus municípios. Inciso 4º, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Inciso 5º, baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Inciso 6º, assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que o demandarem, respeitado o disposto no artigo 38 desta lei. Inciso 7º, assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. Parágrafo único. Ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos estados e aos municípios. Artigo 11. Os municípios incumbir-se-ão de: inciso 1º, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados. Inciso 2º, exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. Inciso 3º, baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Inciso 4º, autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Inciso 5º, oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Inciso 6º, assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Parágrafo único. Os municípios poderão optar, ainda, por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. Artigo 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: inciso 1º, elaborar e executar sua proposta pedagógica. Inciso 2º, administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. Inciso 3º, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas. Inciso 4º, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Inciso 5º, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Inciso 6º, articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Inciso 7º, informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola.
Inciso 8º, notificar ao Conselho Tutelar do município, ao juiz competente da comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 50% do percentual permitido em lei. Artigo 13. Os docentes incumbir-se-ão de: inciso 1º, participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Inciso 2º, elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Inciso 3º, zelar pela aprendizagem dos alunos. Inciso 4º, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Inciso 5º, ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Inciso 6º, colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Artigo 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Inciso 1º, participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Inciso 2º, participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Artigo 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. Artigo 16. O Sistema Federal de Ensino compreende: regulamento. Inciso 1º, as instituições de ensino mantidas pela União. Inciso 2º, as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada. Inciso 3º, os órgãos federais de educação. Artigo 17. Os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal compreendem: inciso 1º, as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público Estadual e pelo Distrito Federal. Inciso 2º, as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público Municipal. Inciso 3º, as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada. Inciso 4º, os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. Parágrafo único. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, integram seu sistema de ensino. Artigo 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem: inciso 1º, as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público Municipal. Inciso 2º, as instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada. Inciso 3º, os órgãos municipais de educação. Artigo 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas. Regulamento. Inciso 1º, públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. Inciso 2º, privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Artigo 20. As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes categorias. Regulamento. Inciso 1º, particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não apresentem as características dos incisos abaixo. Inciso 2º, comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas educacionais, sem fins lucrativos, que incluam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade. Inciso 3º, confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem à orientação confessional e ideologia específicas e ao disposto no inciso anterior. Inciso 4º, filantrópicas, na forma da lei.